Os ucranianos tinham um objetivo: montar uma cabeça de ponte em uma vila de pescadores do outro lado do rio. Os russos fariam de tudo para impedir isso. Assim começa uma história que tem seu princípio na batalha pela cidade de Kherson, fazendo homens se sacrificarem em batalhas pelos rios. Forças especiais em operações noturnas montaram emboscadas nas margens do Dnipro. Russos usaram seus mísseis mais poderosos contra postos avançados ucranianos protegidos pelo duro concreto das pontes. Homens com coração vibrante com adrenalina e a sede de guerra montaram em BMPs para batalhas contra o dobro de oponentes, com 2 soldados fazendo a diferença. Assim era a guerra em Kherson, às margens do Dnipro, onde o destino levaria os homens até as terras cheias de tempestades de fogo em Krynk. A guerra da Ucrânia ficou conhecida por suas batalhas violentas que transformaram campos, vilas e plantações em paisagens apocalípticas, onde soldados caminharam sobre corpos de inimigos e companheiros, cheirando a fumaça das bombas e ouvindo as hélices dos drones. Krynk foi um desses lugares. Era uma mera vila ao lado do rio Dnipro, fundada em 1785 e com menos de 1.000 habitantes, com a principal renda vinda da pesca. Tudo acabou com a invasão russa. Agora a terra estava seca e as casas destruídas, com a floresta ao lado começando a sofrer com o mesmo processo de degradação violenta da guerra. A história de Krynk passa por muitas situações nos 2 anos de combate entre Rússia e Ucrânia, com uma profunda relação com as batalhas em Kherson e com as dramáticas travessias pelo rio Dnipro, onde soldados de ambos os lados se sacrificaram cumprindo ordens por vezes absurdas em missões cuja única explicação eram devaneios na cabeça de líderes cujas botas lustradas nem sequer conheciam a cor da lama do rio. A história tem início com a tomada de Kherson ainda em 2022. As forças do Kremlin começaram a invasão com cerca de 35.000 homens do 50º Exército de Armas Combinadas, do 22º Corpo de Exército e da 7ª Divisão de Guardas de Assalto Aéreo de Montanha. A força colossal tomou a ponte de Antonivka e conseguiu cercar totalmente a 59ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Centenas de civis rumaram para as bases das Forças Armadas em Kherson para fazerem parte do 192º Batalhão das Forças de Defesa Territorial de Kherson. Mas um helicóptero Ka-52 interferiu, atacando as posições. Os batalhões entraram em atrito com os russos pela ponte, em combates que permitiram a retomada do lugar e posterior recuo da Brigada 59. Os ucranianos tentaram contra-atacar, mas a força superior dos russos os fez regredir continuamente. Um confronto chegou a ocorrer em um dos parques da cidade, com a morte de 24 ucranianos e de apenas um russo. Em março, Kherson se tornou a única grande capital a ser totalmente capturada pelas forças armadas do Kremlin. As acusações começaram a acontecer de ambos os lados. Primeiro contou-se que houve traição por parte de tropas ucranianas, afirmando que oficiais permitiram que os russos adentrassem a cidade facilmente e entregando mapas dos campos minados para os inimigos. Depois vieram as acusações de crimes de guerra que fariam parte do conflito, que prometera durar dias e se estendeu por anos. A contraofensiva ucraniana que retomou Kherson se tornou famosa em termos de estratégia e se aproveitou de falhas de comandos dos russos e da logística difícil do Kremlin para movimentar tantas tropas em tantas posições quando muitas defesas ainda não estavam consolidadas.
Os principais eventos se deram entre setembro e outubro de 2022, com o avanço ucraniano recapturando vilas e destruindo bases inimigas. Os drones encontraram algumas das bases onde os inimigos se reuniram ou mantinham munição. As bombas JDAM, munição conjunta de ataque direto, caíram sobre os locais. Esses projéteis eram bombas gravitacionais não guiadas convertidas em munições guiadas de precisão, podendo ser lançadas pelos MiG-29 ucranianos. O AASM-250 francês tinha uma ideia parecida de conversão das bombas, guiando 250 kg de explosivos rumo às bases russas. A ponte de Antonivka sofreu com ataques sucessivos do HIMARS, danificando ainda mais a estrutura do que poderia ser uma das importantes rotas para a logística de qualquer um dos lados que dominasse Kherson. As tropas ucranianas entraram em atrito direto com os inimigos, nas batalhas em ambientes urbanos que ainda não tinham a paisagem de terror que marcaria as margens nos anos seguintes. Esses homens foram marcados pelos drones e sofreram com bombardeio, precisando ser rápidos nas trocas de posições. Alguns dos combates da infantaria contaram com uma mistura de coragem e motivação, que poderia ser a única explicação das ações ucranianas contra o poderio russo. Em um desses casos, uma das guarnições do Kremlin mantinha quase 20 soldados defendendo um canal. Os russos achavam que teriam um dia tranquilo. A sensação de paz e confiança foram abafadas pela música explosiva da guerra. Em um campo com colunas de fumaça subindo, o BMP ucraniano avançou com as esteiras tocando notas de fúria. A primeira tentativa de parar os ucranianos falhou, com o fogo do RPG explodindo na mata. O blindado continuou seguindo, levantando areia e enchendo de adrenalina os homens. Coube a um russo se posicionar e chamar os colegas para montar a defesa. Mas, no fim, apenas ele teve a iniciativa de atacar os inimigos recém-chegados. Enquanto os defensores se olharam surpresos, um par de soldados ucranianos desceu do BMP e avançou sem medo de granadas e tiros. A dupla foi abençoada com fúria no coração e a sorte sobre seus corpos. Só uma parte dos russos atrás do canal tentou revidar, e o único homem corajoso entre eles manteve a posição à frente com o que tinha de explosivos e munição. Os ucranianos continuaram seus disparos, e um deles recuou no momento exato para não ser explodido por uma granada. Seu avanço implacável encheu de medo o coração dos russos, mas viram que os outros não estavam com eles e precisaram recuar. O único russo defensor fez o mesmo, sabendo que havia ganhado tempo. Todos os defensores começaram um recuo desorganizado do outro lado do canal. Um deles ainda tentou usar um RPG contra os inimigos, mas a posição dos ucranianos não estava fácil de ser atingida. A pouca reação nas linhas de defesa desmoronou, obrigando aqueles com coragem a fugir junto dos companheiros menos motivados. Esse foi um exemplo dos combates por Kherson que permitiram a retomada da região em novembro de 2022. Os russos fizeram um recuo desorganizado, destruindo a ponte quando muitas de suas tropas ainda estavam do outro lado do rio. Alguns tentaram atravessar para outra margem em barcos e foram pegos em fogo amigo que quase acabou com todos os homens em fuga. Em outro momento, um soldado solitário conseguiu chegar em segurança do outro lado, mas os drones ucranianos acabaram com sua esperança de sobrevivência. Sangrou na margem enquanto os explosivos eram jogados até só restar um cadáver mutilado ao lado do rio. Antes de os ucranianos alcançarem Krink,
muita coisa aconteceu. Uma delas foi a destruição da represa de Kakhovka em 6 de junho de 2023, causando um desastre ambiental e humanitário com a morte de dezenas de pessoas, além da destruição de habitações. O local estava sob o controle russo até então. A água baixou e revelou ossos de homens perdidos em guerras passadas, pessoas nunca lembradas depois de morrerem cumprindo ordens. O que o rio mostrou foi retirado para enterros mais dignos. Mesmo assim, tudo seria reposto em novas mortes e ossos mais recentes para gerações futuras verem. Os russos atacaram os ucranianos do outro lado da margem continuamente. Os drones enxergaram os movimentos e avisaram para a artilharia começar a disparar. As munições foram propelidas para o outro lado continuamente, caindo sobre as casas onde houve movimento. A paisagem foi começando a mudar, com a destruição sendo um novo destaque no meio das vilas tão idílicas. Os Su-34 estavam no céu para lançar as bombas KH-38. Esses explosivos ar terra dispensaram 1/4 de tonelada de fogo sobre os ucranianos. Os paraquedistas russos montaram as equipes rápidas de TGM. Eles colocaram os equipamentos para lançar os mísseis antitanque guiados contra a infantaria e construções onde os inimigos estavam escondidos. As armas atravessaram facilmente o Dnipro e explodiram nas margens adversárias. Os paraquedistas eram extremamente rápidos em seus veículos para todo tipo de terreno. Os ATGMs eram preparados para explodir as outras margens do rio, mas os soldados não dispensaram o uso dos AGS, jogando as granadas a mais de 1 quilômetro. Tomando ares cada vez mais agressivos, os russos enviaram seus batedores para testar novas posições onde poderiam criar cabeças de ponte ou infiltrar grupos de sabotagem. Esses homens tentaram as travessias à noite, atacando os inimigos quando viram a oportunidade. As PKM cortaram a calmaria das águas, anunciando o início da música de guerra que foi completada pelo RPG estourando sobre os inimigos. Os russos começaram a armar seus drones para atingir a artilharia inimiga e impedir seus contra-ataques. Os Lancet foram uma arma que vagou pelos céus em grande quantidade durante toda a guerra. Os obuseiros autopropulsados ucranianos foram vítimas dessas munições que explodiram retorcendo o metal e, algumas vezes, ferindo ou matando as equipes de artilharia. Os contra-ataques ucranianos também aconteceram. Seus drones caçaram os lançadores dos Lancer. Eles sabiam que a distância média desses drones era de 40 quilômetros, por isso procuraram na região encontrando alguns grupos. O reconhecimento foi feito com todo o trabalho dos russos acompanhado. Quando chegou o momento, foi dada baixa permanente a todo o time e aos equipamentos. As tentativas dos russos de atacar e se movimentar rapidamente nem sempre eram bem sucedidas. Mesmo em uma moto, às vezes foi necessário tempo demais para acelerar e alcançar uma velocidade maior, enquanto o drone mergulhou a mais de 100 km por hora contra 2 soldados completamente desprotegidos. Os drones de reconhecimento voaram pelos 2 lados das margens procurando por alvos. Uma vez encontrados, os kamikazes de todo tipo ganharam os céus para explodirem os russos. Esse era um fator constante na batalha pelo rio. Não importava a margem que o russo estivesse, os ucranianos o procurariam. Se o kamikaze não fosse enviado, a artilharia dava conta, como no caso do centro de comando BTR-94 com sistema de navegação e de comunicação. Os russos continuaram a tentar atravessar as margens do Dnipro. Era uma tarefa perigosa, cuja recompensa seria apenas uma medalha ou quilogramas de explosivos no peito. Desembarcar e encontrar uma casa podia parecer um alívio, mas não significava que não tinham sido vistos. Os ucranianos esperaram os russos respirarem no esconderijo para disparar a artilharia. Os sobreviventes precisaram ser resgatados juntamente com os feridos, mas os drones estavam lá para atrapalhar, colocando os homens em desespero e inutilizando o barco de fogo. Até quem foi ao resgate agora precisaria ser resgatado. Carregando os feridos,
esses homens viraram alvos para os kamikaze, que espalharam os restos dos soldados pelas ruas das vilas. Assim, soldados corajosos foram caindo, vítimas da própria coragem ou das ordens insensatas na batalha por terra e água. As forças ucranianas atuaram sob as pontes, impedindo que russos atravessassem. Eles correram para se protegerem entre os pilares, carregando os RPGs, mas à frente, os homens retardaram o avanço russo com fuzis. Municiados, os soldados correram para disparar os explosivos. Eram momentos tensos quando uma arma travava e o homem estava exposto aos projéteis inimigos. Quando o barulho do RPG ressoou, foi um alívio. O combate não parou, passando da explosão para diferentes ruídos de violência. O som das AKs se misturou ao de CZ Brain 2 e Glock C16A2 para encantar os russos com a melodia da guerra. As forças especiais ainda se especializaram em combates noturnos para alcançar os oponentes quando julgavam que poderiam se esgueirar pelas margens. Seus drones captaram as manchas de calor brilhando através das câmeras e começaram a derramar a morte para os russos no meio das árvores. As perseguições foram tão violentas que alguns perderam as esperanças e encerraram suas vidas sob observação dos ucranianos. As equipes de morteiros se colocaram perto do rio, ocultas pelas árvores e pela escuridão. Os drones assistiram aos desembarques dos russos. Pouco depois, os projéteis voaram em parábolas sobre as margens para cair entre os soldados. Se os russos tinham seus batedores atacando pelo rio, os ucranianos tinham o mesmo usando suas forças especiais. Seus barcos usaram a cobertura da noite para chegar até a outra margem onde havia uma base inimiga. Eles foram percebidos durante a aproximação, o que precipitou a troca de disparos que começou a iluminar a noite do Dnipro. Os rifles faiscaram sobre os barcos e os RPG foram carregados. Mesmo sob fogo cerrado, os ucranianos desembarcaram e iniciaram o combate sob a escuridão. A base russa entrou em chamas com o disparo do RPG, dando mais luz para os homens mirarem e atirarem contra os russos que tentaram fugir do fogo. A luz do sol voltava a pousar sobre o Dnipro quando os barcos ucranianos tomaram o caminho de volta. A água era cuspida para cima com os tiros e explosões. Os homens dispararam para cobrir a fuga, enquanto os médicos iniciaram procedimentos com os feridos. Quando o sol despertou por completo, deu à luz a uma base tomada por labaredas. A cobertura da noite dava oportunidade para muitos ataques das forças especiais. Os rifles ucranianos dispararam contra o veículo russo. Os primeiros disparos acertaram o motorista, fazendo a caminhonete parar na beira da estrada. O outro homem tentou sair para procurar abrigo, mas os tiros estavam sobre ele, batendo em seus flancos e o jogando ao chão. O veículo foi verificado rapidamente. Do mesmo modo como começou, o ataque acabou. Os ucranianos iniciaram seu recuo para pensar nos planos da próxima noite. Os combates nunca pararam. Os russos queriam encontrar os centros de comando e defesa dos ucranianos. Os Lancet caçaram os veículos usados para deslocar. Os obuseiros ucranianos destruídos por esses drones eram um alívio para as defesas russas se prepararem do outro lado do rio. O sistema de defesa aérea 9K-22 Tunguska se tornou um alvo para facilitar o trabalho posterior da artilharia russa. Os ucranianos colocaram seus barcos para tentar avançar para outra margem para manter uma cabeça de ponte à esquerda do Dnipro. Os drones russos se esforçaram para impedir. Os kamikaze produzidos pelo Batalhão Voluntário Sudoplatov foram um dos modelos FPV mais rentáveis que permitiram aos operadores russos trabalharem com munições variadas, de 1,3 a 3 kg, a uma distância de 7 a 10 km. Não adiantava tentar fugir,
pois os drones eram mais rápidos do que boa parte dos barcos usados, batendo sobre eles e jogando homens mortos ou feridos na água. Muitos sobreviventes do impacto acabavam se afogando sem forças para nadar. Os ucranianos foram observados desde a primeira tentativa de alcançarem a outra margem. Ao atravessarem, os drones marcaram as casas tomadas e passaram a informação para a artilharia. O fogo chovia sobre os batedores, enchendo as casas de fumaça. As missões noturnas das forças especiais de Kiev nem sempre foram bem sucedidas. Os russos tinham seus recursos, deixando a granada cair no rumo dos barcos e esperando que a explosão colocasse homens desesperados na água gelada. Os sobreviventes foram caçados nas margens até não sobrar ninguém. Os drones kamikaze fizeram o mesmo tipo de trabalho noturno sem descansar. Os ataques dos FPV Sudoplatov eram constantes demais. As câmeras noturnas captaram qualquer deslocamento ucraniano, colocando as hélices em perseguição contra homens, barcos e equipamentos se deslocando. O som da morte só era ouvido tarde demais, sem chance de os drones serem vistos durante a noite sem equipamentos. As granadas caíram precisamente contra os barcos, acabando com a possibilidade de fuga ou matando os ucranianos que ainda estavam pilotando. Os golpes eram sistemáticos contra os homens sobreviventes que tentaram atravessar as margens. Correr era apenas uma opção desesperada contra um inimigo que não parou de enviar drones e granadas. Alcançar a outra margem era apenas uma das tarefas para sobreviver. As câmeras estavam vigilantes no céu, passando as coordenadas para equipes de morteiros e artilharia. Os ucranianos até tentaram montar uma base sob a ponte de Antonovsk, colocando seus homens em barcos e os fazendo avançar em uma posição perigosa e muito vigiada. Os russos agiram logo e violentamente. Um míssil Iskander voou contra a base ucraniana, arrebentando o concreto sobre suas cabeças. Como havia sobreviventes, os drones passaram as coordenadas para corrigirem os disparos dos Su-34 que colocaram as bombas FAB-500 no mesmo local. Os drones eram uma arma eficiente demais. A possibilidade de observar e traçar coordenadas permitia que até mesmo os tanques fossem facilmente utilizados para bombardear as outras margens. Essas máquinas colocaram seus canhões para trabalhar contra os ucranianos de posições dentro das florestas ou das pontes. O problema foi ficarem expostos. Logo depois dos disparos, um tanque T-72 sofreu quando um drone kamikaze o atingiu em cheio. A tripulação sentiu o impacto romper a blindagem e saiu desesperada, temendo que as munições detonassem ou a chegada de novos drones. A Ucrânia começou a preparar novos ataques. A cabeça de ponte precisava ser formada às margens do Dnipro. A Rússia precisava sentir a ameaça se formando. Os HIMARS foram colocados em posição. Em novembro de 2023, os disparos do sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142 derramaram vingança contra um comboio russo. Os mísseis caíram sucessivamente, primeiro na frente, depois na retaguarda. Alguns caminhões conseguiram fugir, mas outros foram atingidos diretamente com soldados ainda dentro. Homens desesperados tentaram salvar os feridos quando as explosões acabaram, contando mais de 60 mortos. Os ucranianos persistiram. As lanchas velozes seguiram com as metralhadoras .50 procurando combate. Os drones acossaram seus barcos por todo o trajeto. Os soldados dispararam contra os russos nas ilhas, quebrando as defesas com munição capaz de penetrar quaisquer barreiras que tinham ali. Os barcos foram avançando e dando espaço. Os combates no rio jogaram cápsulas vazias das munições na água, enquanto os projéteis voaram na direção dos inimigos. As embarcações ucranianas tentavam conseguir espaço e distrair os russos até alguém conseguir chegar nas margens.
Alguns grupos usaram botes mais lentos para atravessar, aproveitando essas distrações. As granadas caíram, jogando água e fragmentos contra os homens nos barcos. Os soldados persistiram abaixados até alcançarem as margens, onde saltaram e correram para escapar do drone. Os russos já haviam marcado a posição e trataram de destruir o bote. A persistência foi dando certo. Mais homens foram desembarcando no rumo de Krink. Eles deixaram os botes pisando na lama e transportando os equipamentos para as batalhas que dariam abertura para formar a cabeça de ponte. O mato era gelado em outubro de 2023. Eles pisaram na terra fria, enchendo as botas de barro, ouvindo os barulhos de tiro e os gemidos dos feridos. O sangue de muitos russos e ucranianos se misturou à água do Dnipro. Corpos de tantos deles se juntariam aos de soldados esquecidos da Segunda Guerra Mundial, alimentando os peixes e a saudade de parentes que nunca os velariam. Era a sina dos homens que seguiam as ordens para aquelas batalhas. O rio continuou a correr rumo ao mar, assim como a vida de todo homem seguia rumo à morte. Para aqueles tantos soldados corajosos enfrentando drones e artilharia, as águas da vida eram mais caudalosas e velozes, desaguando no mar da morte muito mais cedo.